Às vezes, o silêncio dói mais do que qualquer grito de raiva. Aracy dedicou 40 anos de sua vida para transformar uma casa em um lar e 3 crianças em adultos bem-sucedidos. No entanto, aos 72 anos, ela descobriu que o amor materno para seus filhos havia se tornado um fardo obsoleto. Quando o telefone permanece mudo no dia de seu aniversário pelo 3º ano consecutivo, algo se quebra definitivamente. Esta não é apenas uma história sobre a solidão da velhice, mas sobre o momento em que uma mulher decide que o seu legado não será deixado para quem não valoriza a sua existência. Prepare-se para acompanhar uma lição de dignidade que começa com o silêncio e termina com 32 chamadas perdidas. Antes de começarmos essa história incrível, não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal e contar pra gente nos comentários de onde você está ouvindo essa história. O sol de novembro em São Paulo costuma entrar pela janela da minha cozinha de um jeito atravessado, desenhando listras douradas sobre o piso de taco que eu mesma encero toda segunda-feira. Naquela manhã de terça-feira, o calor já começava a pesar antes mesmo das 9 horas. Eu me levantei com um peso diferente nos ombros. Não era apenas o cansaço dos meus 72 anos cobrando o preço, mas uma expectativa que eu tentava, inutilmente, abafar no fundo do peito. Era meu aniversário. Coloquei o café para passar e o aroma forte do grão moído na hora começou a preencher o ambiente. Um cheiro que para mim sempre teve gosto de acolhimento, mas que naquele dia parecia apenas acentuar o vazio daquela casa de 3 quartos. Enquanto a água fervia, eu me peguei olhando para o calendário de ímã preso na geladeira. O dia 7 estava circulado com uma caneta vermelha. Um hábito antigo de quando a casa era um caos de mochilas escolares, uniformes de futebol e brigas por quem usaria o banheiro primeiro. Lembrei-me de Odilon, meu marido, que há 10 anos me deixou para descansar em algum lugar onde a dor nas costas não o incomodasse mais. Ele sempre acordava mais cedo nesses dias. Trazia um buquê de flores colhidas do nosso próprio jardim, muitas vezes apenas algumas margaridas desajeitadas, e sussurrava no meu ouvido que eu era o alicerce de tudo. Decidi que não ficaria sentada esperando. Preparei um bolo de fubá, daqueles bem simples que o Breno, meu filho mais velho, tanto gostava quando era pequeno. O som da batedeira parecia excessivamente alto no silêncio da casa, um intruso barulhento na minha rotina solitária. Enquanto batia a massa, minha mente vagava pelos preparativos. Talvez a Samira aparecesse com a minha neta, a pequena, Sofia. Eu até tinha comprado um pacote de suspiros, os favoritos da menina, e escondido na despensa. Imaginei o Caio, o meu caçula, chegando com aquele sorriso de quem esqueceu o presente, mas trouxe um abraço apertado que fazia minhas costelas estalarem. Às 11 da manhã o bolo estava pronto, perfumando a sala com aquele cheiro de infância e tarde de domingo. Eu me vesti com o meu melhor vestido de linho azul, coloquei os brincos de pérola que ganhei nas minhas bodas de prata e me sentei na poltrona da sala, de frente para o telefone fixo que permanecia mudo como uma estátua de gesso. O celular, em cima da mesinha de centro, brilhava com notificações de aplicativos de notícias e propagandas de farmácia, mas nenhuma mensagem no grupo da família. O grupo, ironicamente batizado de Amor Eterno, não recebia uma interação desde o Dia dos Pais, quando eu postei uma foto antiga do Odilon e recebi apenas 3 emojis de coração como resposta. O relógio de parede, um modelo antigo de madeira que fazia um tic-tac rítmico e hipnótico, parecia zombar da minha imobilidade. 12:00. Eles devem estar almoçando. Rotina de trabalho é corrida, pensei, tentando justificar o injustificável. Preparei um prato solitário de arroz com feijão e uma salada de tomates colhidos da minha pequena horta nos fundos. A comida parecia areia na minha boca. A cada ruído de carro que passava pela rua calma da Vila Romana, meu coração dava um salto, imaginando que o freio de mão seria puxado diante do meu portão de ferro verde. Mas os carros passavam, seguiam seus destinos, deixando apenas o rastro do cheiro de asfalto quente e o som dos motores sumindo na esquina. Às 3 da tarde, a angústia se transformou em uma pontada física no peito. Pela terceira vez, em 3 anos, o silêncio era a única visita.
No primeiro ano, houve a desculpa de uma viagem de última hora do Breno. No segundo, a Samira disse que a menina estava com febre e o Caio simplesmente não atendeu. Mas 3 anos seguidos, isso não era um lapso, era uma mensagem. Respirei fundo e, com as mãos levemente trêmulas, peguei o celular. Decidi que, se eles não vinham até mim, eu iria até eles, mesmo que apenas por ondas de rádio. Disquei primeiro para o Breno. Ele é diretor em uma multinacional de logística, um homem que mede o sucesso pelo modelo do carro na garagem. Alô, Breno? É a mamãe. Oi, mãe. Posso falar agora não. Estou entrando em uma reunião de diretoria. Aconteceu alguma coisa grave? Algum cano estourou? Não, meu filho. Eu só queria saber se você lembrou que dia é hoje. Ouvi um suspiro pesado do outro lado, um som de impaciência, que me cortou como uma lâmina cega. Mãe, pelo amor de Deus, é o seu aniversário, eu sei, mas eu tenho uma vida, tenho metas, tenho problemas reais para resolver. Não dá para eu parar tudo só porque você quer soprar velhinha. Você tem sua aposentadoria, tem sua casa, está com saúde. Você não é nossa responsabilidade o tempo todo. Entenda isso. Preciso desligar. O sinal de linha ocupada ecoou no meu ouvido como um veredito. Senti minhas bochechas arderem de vergonha. Responsabilidade. Essa foi a palavra que ele usou. Eu, que passei noites em claro cuidando das suas asmas, que vendi minhas poucas joias para pagar o cursinho dele. Agora era uma responsabilidade. Tentei a Samira. Ela atendeu ao 5º toque. O som de fundo era de um salão de beleza. Barulho de secadores e risadas. Oi, mãe. Nossa, nem vi a hora passar. Parabéns, viu? Muita saúde. Olha, hoje não vai dar para passar aí. Estou fazendo as luzes e depois tenho um jantar com as amigas do Pilates. Sabe como é, né? A gente precisa viver a própria vida. Não posso ficar presa a obrigações de família o tempo todo. A Sofia manda um beijo. Tchau. O Caio nem sequer atendeu. Mandou uma mensagem automática 10 minutos depois. Tô ocupado, depois ligo. Ele nunca ligaria. Fiquei ali, parada no meio daquela sala cheia de porta-retratos de pessoas que pareciam desconhecidas para mim agora. Olhei para as fotos de batizado, de formatura, de casamentos luxuosos que eu ajudei a financiar com as economias de uma vida inteira de economia doméstica. O bolo de fubá estava lá, intocado, começando a murchar na mesa. Uma mosca solitária pousou sobre a cobertura de açúcar e canela. A dor, que antes era um aperto, subitamente se transformou em uma clareza fria e cortante. Eles tinham razão em uma coisa. Eles tinham as vidas deles. E eu, por décadas, fiz da minha vida uma extensão das deles. Eu guardei aquela casa imensa, com suas infiltrações escondidas e impostos caros, apenas para que eles tivessem um porto seguro para onde voltar no Natal. Embora os natais estivessem cada vez mais curtos e apressados, eu mantive os quartos deles intactos, como museus de infâncias mortas, esperando por visitas que se tornaram favores. Caminhei até a cozinha e joguei o bolo inteiro no lixo. O barulho do prato batendo no fundo do latão foi o ponto final de uma era. Olhei para as minhas mãos, marcadas por manchas de idade e pelo trabalho pesado de quem nunca se deu ao luxo de ter empregados. Aquelas mãos ainda eram fortes. Não sou responsabilidade de vocês, é? Murmurei para as paredes silenciosas. Pois bem, vocês também não serão. Mas a minha. Naquela noite, não houve choro. Houve um planejamento. Peguei um caderno de receitas antigo e, na última página em branco, comecei a listar o que realmente importava. A casa na Vila Romana valia uma fortuna no mercado imobiliário atual, com a valorização do bairro e a proximidade com o metrô. Eu sabia que o Breno e a Samira viviam de aparências, endividados com financiamentos de luxo, esperando ansiosamente pela herança que aquela construção representava. O plano começou a se formar na minha mente com a precisão de quem costura uma bainha perfeita. Se eu não era responsabilidade deles, eles não tinham direito ao peso ou ao bônus do meu passado. Olhei para o relógio. Quase 10 da noite. O dia do meu aniversário estava acabando. Pela primeira vez em muitos anos, eu não me senti uma velha esquecida. Eu me senti uma mulher com um segredo. Fui até o escritório do Odilon.
Abri a gaveta da escrivaninha e retirei o cartão de visita de um antigo amigo dele, um corretor de imóveis de confiança chamado Dr. Arnaldo. Guardei o cartão no bolso do meu vestido azul. Amanhã, a primeira ligação não seria para nenhum filho. Seria para o mercado. Dormi um sono profundo, embalada pelo som da chuva de novembro que começava a cair, lavando a poeira das telhas e, quem sabe, preparando o terreno para uma mudança que eles jamais esqueceriam. A quarta-feira amanheceu com aquele mormaço típico de São Paulo, um ar parado que parece carregar o cheiro de asfalto e poeira. Acordei antes do despertador, com uma disposição que eu não sentia há anos. Não era a alegria vibrante da juventude, mas uma determinação fria, como o aço de uma faca recém-afiada. Preparei meu café, mas desta vez não usei as xícaras de porcelana fina que guardava para ocasiões especiais com a família. Peguei uma caneca de barro antiga, lascada na borda, que Odilon e eu compramos em uma viagem para o interior de Minas Gerais, décadas atrás. Aquele objeto tinha mais alma do que todo o conjunto de jantar que meus filhos ignoravam. Às 10 horas, o interfone tocou. Era o Dr. Arnaldo. Quando abri o portão de ferro verde, vi um homem que o tempo também não tinha poupado, mas que mantinha a mesma elegância sóbria de quando era o advogado e corretor de confiança do meu falecido marido. Ele segurava uma pasta de couro gasta e me ofereceu um sorriso compassivo, como se soubesse, apenas pelo meu tom de voz ao telefone no dia anterior, que algo fundamental havia mudado. Aracy, minha querida, você tem certeza disso? Ele perguntou, enquanto nos sentávamos à mesa da sala, onde os restos invisíveis do meu aniversário solitário ainda pareciam pairar no ar. Esta casa é a história da sua vida. O Odilon sempre dizia que este terreno era o tesouro de vocês. Olhei para as paredes de pé direito alto, para os detalhes em gesso que eu mesma ajudei a pintar quando nos mudamos, com o Breno ainda no colo. Senti o cheiro de madeira velha e de cera de assoalho, um perfume que exalava memórias. Mas, ao olhar para o sofá onde nenhum dos meus filhos se sentava para conversar, comigo por mais de 10 minutos, a nostalgia evaporou. Arnaldo, a história de uma vida não deve ser uma prisão para quem ficou viva, respondi, minha voz saindo mais firme do que eu esperava. Meus filhos dizem que eu não sou responsabilidade deles. Pois bem, esta casa também não será. Eles olham para este imóvel e não veem o jardim que o pai deles plantou. Eles veem um saldo bancário esperando a minha partida. Eu quero que esse saldo mude de mãos enquanto eu ainda posso aproveitar o que resta da minha caminhada. Arnaldo suspirou e abriu a pasta. Ele começou a espalhar documentos, plantas e avaliações de mercado. O bairro da Vila Romana tinha sofrido uma valorização absurda nos últimos 5 anos. O que antes era um bairro de casas operárias e famílias tradicionais, agora era o alvo principal de incorporadoras de luxo. Aracy, o valor de mercado deste terreno, considerando a metragem e a localização em declive, que favorece uma vista permanente, é impressionante. Se vendermos para uma construtora, como eu suspeito que você deseja pela rapidez, estamos falando de alguns bons milhões de reais. Dinheiro suficiente para você morar em qualquer lugar do mundo, com todo o conforto e assistência que desejar. Enquanto ele falava, o meu celular, jogado sobre o aparador, começou a vibrar. Olhei de soslaio. Era o Breno. Senti uma pontada de ironia. Ele não ligou ontem para me dar parabéns, mas estava ligando hoje. Atendi, colocando no viva voz, para que Arnaldo também ouvisse a prioridade do meu filho. Oi, mãe. Escuta, eu estava pensando aqui. O mercado de logística deu uma oscilada e eu estou precisando de um aporte de capital para a empresa. Eu sei que você tem aquele fundo de reserva do papai, mas eu tive uma ideia. É melhor, porque a gente não desmembra a parte do fundo do quintal da casa. Aquele pedaço dá para construir umas 3 casas geminadas. Eu cuido da obra, vendo e a gente divide o lucro. O que você acha? Seria um ótimo investimento para o nosso futuro. Arnaldo me olhou com as sobrancelhas erguidas. O nosso futuro do Breno, obviamente, não me incluía. Ele não perguntou se eu estava bem, se tinha comido o bolo de aniversário ou se precisava de algo. Ele queria o chão sob os meus pés. Breno, meu filho, eu disse, mantendo a calma absoluta.
Eu já tomei uma decisão sobre a casa. Não se preocupe mais com desmembramentos ou obras. Eu vou resolver tudo. Agora preciso desligar. Estou em uma reunião. Reunião? Com quem? Ele perguntou, o tom de voz subitamente agressivo, como se eu não tivesse direito a ter uma vida privada. Com o meu presente de aniversário. Respondi e desliguei. O silêncio que se seguiu foi preenchido pelo som rítmico da caneta do Arnaldo, batendo no papel. Ele me explicou os trâmites. Como a casa estava apenas no meu nome após o inventário de Odilon, a venda seria rápida. Eu não precisava da assinatura de nenhum deles. O plano era vender a casa de porteira fechada para uma incorporadora que já estava comprando os terrenos vizinhos. Eles queriam limpar a área em 30 dias. Eles oferecem um valor um pouco abaixo se eu exigir o pagamento à vista em dinheiro vivo ou transferência imediata. Aracy. Mas, dada a sua pressa, eu quero o dinheiro em conta em 30 dias, Arnaldo, e quero sigilo absoluto. Não quero placas de vende-se no portão. Quero que eles assinem o contrato e, no dia em que a escritura for lavrada, eu desapareço daqui. Nas semanas seguintes, comecei o processo doloroso e libertador de desfazer-me de 72 anos de acúmulo. Samira veio me visitar em um sábado à tarde, apenas porque precisava que eu ficasse com a Sofia enquanto ela ia a um coquetel. Ela entrou na sala e nem percebeu que alguns quadros já não estavam nas paredes. Nossa, mãe, essa casa está com um cheiro estranho. Você precisa ventilar mais, ela disse, jogando a bolsa de grife sobre a mesa de jantar. Ah, antes que eu esqueça, a mensalidade da escola da Sofia aumentou. Como você não gasta quase nada aqui nessa caverna, pensei se você não podia cobrir esse ajuste pelos próximos meses. Sabe como é? A vida está cara para quem está no corre diário. Olhei para minha filha, que ostentava um relógio que custava o triplo da minha aposentadoria, e senti uma calma quase transcendental. Samira, eu não tenho mais como arcar com esses custos. Na verdade, estou reorganizando minhas finanças. Talvez seja a hora de você e o Breno começarem a pensar em como sustentar o padrão de vida que escolheram sem contar com o que sobra do meu mês. Ela riu, uma risada anasalada e cheia de soberba. Ai, mãe, não começa com o drama da velhinha pobre. Todo mundo sabe que você está sentada em uma mina de ouro aqui na Vila Romana. Essa casa é o nosso seguro. Relaxa. O seguro de vocês acabou de ser cancelado. Pensei, enquanto sorria e oferecia um copo de água para a minha neta. A cada caixa que eu enchia para doação, a cada móvel que eu vendia para antiquários discretos, eu me sentia mais leve. O Caio, o caçula, nem sequer apareceu. Mandou um áudio de 30 segundos dizendo que ele estava em uma vibe de viagem e que passaria no Natal para pegarmos o panetone. Ele nem imaginava que, no Natal, não haveria porta para ele bater. No final de novembro, o contrato foi assinado. O valor depositado na minha conta era mais do que eu jamais imaginei possuir. Era a liberdade com cheiro de tinta nova. Arnaldo conseguiu para mim um apartamento compacto, luxuoso e com segurança total em um bairro onde ninguém me conhecia, longe dali. O dia da mudança foi marcado para uma segunda-feira de manhã, o horário em que todos eles estariam mergulhados em suas vidas produtivas. Contratei uma equipe profissional que embalou o pouco que eu decidi levar, fotos, alguns livros e a caneca de barro. O resto ficaria para os tratores da construtora. Antes de sair, caminhei por cada cômodo. Parei no quarto que fora da Samira, onde ela deixou pilhas de roupas velhas e revistas, tratando minha casa como um depósito. Fui ao quarto do Breno, que ainda guardava troféus de competições de 20 anos atrás, que ele nunca se deu ao trabalho de levar. No quarto do Caio, o cheiro de mofo dos instrumentos musicais que ele abandonou. Fechei a porta principal e entreguei as chaves para o mestre de obras que já aguardava no portão com a equipe de demolição. Podem começar, eu disse, sem olhar para trás. Entrei no táxi e senti o celular vibrar no meu bolso. Eram 11 da manhã do dia 30 de novembro. No grupo da família, Breno postou: Mãe, tentei passar aí para pegar aquela sua furadeira, mas tem uns caras estranhos no portão. O que está acontecendo? Sorri para a paisagem que passava pela janela. O jogo tinha começado. O meu novo apartamento em Pinheiros
cheira a madeira nova e a produtos de limpeza caros. Um aroma asséptico que contrasta violentamente com o cheiro de mofo e memórias da Vila Romana. Da varanda do 12º andar, eu observo o mar de prédios de São Paulo, as luzes da cidade piscando como se fossem neurônios de um gigante adormecido. É uma vista impessoal, mas pela primeira vez em décadas eu me sinto segura. Não há goteiras para me preocupar, não há um jardim imenso exigindo uma poda que minhas costas já não suportam e, principalmente, não há a expectativa de que o portão se abra para alguém que só quer me pedir algo. A primeira noite foi estranha. O silêncio aqui é diferente. É um silêncio preenchido pelo zumbido distante do tráfego da Marginal Pinheiros, um som que me lembra que o mundo continua girando, independentemente das minhas mágoas. Eu me deitei em lençóis de 600 fios que comprei em uma loja de luxo na Oscar Freire, um mimo que a Aracy, de 2 meses atrás, consideraria um pecado mortal contra a economia doméstica. Enquanto eu sentia o toque macio do tecido contra a minha pele, o meu celular, pousado no criado mudo de vidro, começou a dar sinais de vida. Eram 11h30 da noite quando a primeira onda de choque atingiu o aparelho. Breno. Ele não apenas ligou, ele bombardeou o aparelho. Eu o silenciei. Coloquei o celular virado para baixo e fechei os olhos. Mas a luz da tela piscando contra a parede do quarto parecia um código Morse de desespero. Imaginei-o parado diante do terreno, agora cercado por tapumes de metal, onde as escavadeiras já haviam começado a morder a estrutura da varanda, onde ele brincava de carrinho. O aeroporto seguro dele, o patrimônio que ele já havia empenhado mentalmente para salvar sua empresa de logística, havia se transformado em uma pilha de tijolos e poeira de cal. Na manhã seguinte, acordei com uma calma que beirava a indiferença. Preparei um café expresso na máquina moderna que ainda estava aprendendo a manusear. Sentei-me na banqueta de couro da cozinha americana e, finalmente, peguei o telefone. O visor mostrava 32 chamadas perdidas. 32, mais do que a soma de todas as ligações que recebi deles nos últimos 3 anos. Havia mensagens de áudio que oscilavam entre a fúria e o pânico absoluto. Breno foi o primeiro que ouvi. Sua voz estava rouca, provavelmente de gritar com os operários da construtora. Mãe, que loucura é essa? Eu fui. Lá e a casa não existe mais. Tem um trator destruindo tudo. Onde você está? Onde estão as minhas coisas? Meus troféus? As pranchas do Caio? O piano da Samira? Você ficou maluca? Aquela casa vale 5 milhões e você simplesmente entregou para uma incorporadora? Atende esse telefone agora, Zaracy. Depois veio a Samira, em um tom que alternava entre o choro e a acusação. Mãe, eu não estou acreditando. Eu passei aí para deixar a Sofia porque o condomínio atrasou e eu precisei entregar o meu apartamento para uma sublocação de emergência. Eu ia morar com você por uns meses até me reorganizar. Onde você se meteu? Como você pôde vender o meu teto sem me avisar? Você é uma egoísta. Eu estou na rua com a sua neta e as minhas malas no meio da calçada da Vila Romana. Responde. O Caio, sempre o mais alheio, mandou um texto curto. Mãe, os caras da demolição disseram que você vendeu. Para onde foi o dinheiro? Eu preciso da minha parte para a viagem da Índia. Você sabe que eu contava com isso. Tomei um gole do café, sentindo o calor descer pela garganta. Era fascinante observar como as independência deles e a ideia de que eu seis não era responsabilidade de ninguém evaporaram no instante em que a fonte de subsídios imobiliários secou. Eles não estavam preocupados com o meu bem-estar, com onde eu estava dormindo ou se eu tinha sido vítima de um golpe. Eles estavam de luto pelo dinheiro, pela conveniência e pelo depósito gratuito de suas frustrações e objetos inúteis. Às 10 da manhã, decidi que era hora de dar uma resposta. Não por obrigação, mas por uma questão de encerramento de ciclo. Gravei um único áudio e enviei para o grupo Amor Eterno. Meus filhos, bom dia. Sim, a casa foi vendida. O valor já está devidamente aplicado em contas que vocês não têm acesso. Quanto às coisas de vocês, Breno, seus troféus de 20 anos atrás estavam cobertos de cupim e poeira, assim como o seu interesse pela minha vida. Samira,
Seu piano estava desafinado há uma década e o seu teto nunca foi a minha casa. Foi a sua arrogância em achar que eu seria o seu plano B eterno, enquanto você me ignorava nos meus dias mais tristes. Caio, não existe sua parte. O dinheiro é fruto do trabalho do pai de vocês e da minha dedicação em manter aquele patrimônio de pé, enquanto vocês só sabiam usufruir. Como vocês mesmos me disseram no meu aniversário de 72 anos, em novembro, vocês têm suas próprias vidas. E eu, finalmente, decidi ter a minha. Não sou responsabilidade de vocês, lembram? Então, por favor, honrem as palavras que me disseram. Eu estou bem, em um lugar que vocês não conhecem, vivendo uma vida que vocês não quiseram compartilhar. Não me procurem por causa de dinheiro. Me procurem apenas quando aprenderem o significado de um telefonema de aniversário. Bloqueei os 3 imediatamente após o envio. O silêncio que se seguiu foi o som mais doce que já ouvi. Passei o restante do dia caminhando pelo bairro de Pinheiros. Entrei em uma livraria. Comprei 3 livros que sempre quis ler, mas nunca tive tempo porque estava ocupada. Demais lavando as roupas de cama de filhos adultos que vinham me visitar apenas para descansar. Almocei em um restaurante tailandês, experimentando sabores picantes e exóticos que Odilon nunca teria coragem de provar. Senti-me viva, uma mulher de 72 anos que, em vez de esperar a morte em uma poltrona de veludo, decidiu queimar o cenário antigo para construir um palco novo. No entanto, o mundo não para de girar. No final da tarde, enquanto eu tomava um sorvete de pistache em uma praça, vi uma viatura da polícia passar com a sirene ligada e meu coração deu um solavanco. Pensei, por um segundo, se eles seriam capazes de registrar um boletim de ocorrência por desaparecimento ou, pior, tentar me interditar judicialmente alegando senilidade para ficarem com o dinheiro. A ideia me deu um calafrio, mas logo me lembrei do doutor Arnaldo. Ele tinha preparado tudo. Eu tinha exames de sanidade mental recentes, laudos médicos e toda a documentação da venda assinada com total consciência. Eu não era uma velhinha louca. Eu era uma mulher livre que tinha acabado de realizar o maior desinvestimento emocional da história daquela família. Ao voltar para o apartamento, encontrei um envelope por baixo da porta. Era do Dr. Arnaldo. Dentro não havia documentos legais, mas um bilhete escrito à mão. Araci, recebi ligações histéricas do Breno hoje. Ele ameaçou me processar. Eu apenas ri e disse que ele deveria ter ligado para a mãe dele no aniversário dela. Você é uma inspiração. Aproveite o seu novo tempo. Deitei-me no sofá e olhei para o teto liso do meu novo lar. Eu sabia que a batalha não tinha terminado. Eles viriam atrás de mim. Eles vasculhariam as redes sociais, procurariam por amigos antigos, tentariam me cercar pelo cansaço ou pela culpa. A culpa, essa velha conhecida das mães. Mas, curiosamente, quando olhei para o meu reflexo no espelho do corredor, não vi uma mãe culpada. Vi uma mulher que, pela primeira vez, não precisava pedir desculpas por existir. O capítulo final da nossa história familiar estava sendo escrito não com tinta, mas com a ausência. E eu estava pronta para o desfecho. 3 meses se passaram desde que o som das escavadeiras transformou a minha antiga vida em um terreno plano e vazio na Vila Romana. Hoje, o sol de fevereiro não me encontra entre paredes de tijolos e memórias empoeiradas, mas diante do azul infinito do mar de Alagoas. Estou sentada na varanda de um resort boutique em São Miguel dos Milagres, segurando uma taça de espumante gelado. O som das ondas quebrando suavemente nos recifes é a única trilha sonora que eu permito entrar na minha mente agora. Não há tic-tac de relógios de parede, não há cobranças, não há o peso de ser o alicerce de pessoas que se recusam a construir o próprio chão. O caminho até essa paz, no entanto, não foi uma linha reta. Como eu previ, a fúria dos meus filhos não se limitou a áudios de WhatsApp. No final de dezembro, o Dr. Arnaldo me ligou para avisar que Breno e Samira haviam entrado com um pedido judicial de interdição. Eles tentaram alegar que eu estava sofrendo de senilidade precoce e que havia sido manipulada por terceiros para vender o patrimônio da família por um valor vil. Quando recebi a notificação, senti um tremor nas mãos, não de medo,
mas de uma indignação que subiu pela minha espinha como uma labareda. Eles queriam me declarar incapaz apenas para pôr as mãos no que restava do dinheiro. A audiência de conciliação aconteceu em uma tarde chuvosa de janeiro. Eu fiz questão de ir pessoalmente, vestida com um conjunto de seda pérola, o cabelo impecavelmente cortado e uma postura que eu não sabia que ainda possuía. Quando entrei na sala, o olhar dos três foi um misto de choque e ganância. Breno tentou se aproximar com um sorriso falso, chamando-me de mamãe, mas eu apenas apontei para a cadeira à frente do juiz sem proferir uma palavra. O advogado deles, um rapaz jovem e agressivo, tentou pintar o quadro de uma idosa confusa. Ele falou da venda intempestiva, do abandono do lar e da falta de comunicação com os herdeiros. Ouvi tudo em silêncio, observando as unhas bem feitas da Samira e o jeito nervoso como o Caio batia o pé no chão. Eles pareciam três abutres famintos, incapazes de perceber que a presa estava mais viva do que nunca. Quando o juiz me deu a palavra, eu não li discursos prontos. Eu apenas entreguei ao magistrado uma pasta que o doutor Arnaldo e eu havíamos preparado com meses de antecedência. Nela, havia laudos de 3 psiquiatras diferentes, exames cognitivos feitos em clínicas de renome e, o mais importante, um relatório detalhado de todos os aportes financeiros que eu fiz na vida dos meus filhos nos últimos 10 anos. Estava tudo ali, em preto e branco. As dívidas de Breno que eu paguei em segredo, as joias que vendi para a Samira, abrir o salão que ela faliu por pura negligência e as mesadas intermináveis do Caio. Meritíssimo, eu disse, olhando diretamente nos olhos do juiz, ignorando os olhares de pânico dos meus filhos. Eu passei 72 anos cuidando dos outros. No dia do meu aniversário, em novembro, eu recebi o maior presente da minha vida. A clareza de que eu era apenas um recurso financeiro para essas 3 pessoas que a senhora vê ali. Eles dizem que eu sou incapaz de gerir meus bens, mas nunca me acharam incapaz de assinar os cheques que sustentaram seus luxos. O que eles chamam de loucura, eu chamo de libertação. A casa foi vendida pelo valor de mercado. O dinheiro é meu, e eu já decidi o destino de grande parte dele. O juiz, um homem de cabelos grisalhos que parecia ter visto dramas familiares o suficiente para 10 vidas, folheou os laudos e fechou a pasta com um estalo. Seco, a petição de interdição é improcedente, declarou ele, com uma voz que ecoou como um trovão na sala. A senhora Araci demonstra total domínio de suas faculdades mentais e autonomia financeira. Este tribunal não é balcão para filhos que confundem herança com direito de propriedade sobre os pais vivos. Caso encerrado, ao sair da sala, Breno tentou me segurar pelo braço no corredor. Mãe, escuta, a empresa vai quebrar. Você não pode fazer isso com a gente. É o nome do papai que está em jogo. Eu me soltei com uma delicadeza cortante. O nome do seu pai está nas boas lembranças que eu guardo dele, Breno. Na empresa, o que está em jogo é apenas a sua incompetência e a sua falta de caráter. Você me disse que eu não era sua responsabilidade. Pois bem, agora você é a sua própria. Boa sorte com os credores. Samira começou a soluçar. Um choro teatral que eu conhecia bem. E a Sofia, mãe? Você não pensa na sua neta? A gente teve que mudar para um apartamento de 2 quartos em um bairro simples. Ela não tem mais o jardim para brincar. A Sofia vai aprender que o caráter de uma família vale mais do que o tamanho de um jardim, Samira. Respondi. E se você está preocupada com o teto dela, talvez devesse gastar menos com bolsas e mais com o aluguel. Eu abri uma conta poupança para ela, que ela só poderá acessar aos 18 anos. Eu cuido do futuro dela, mas o seu presente é problema seu. Deixei os 3 ali, no saguão frio do fórum, e caminhei em direção à saída. O ar da rua nunca pareceu tão puro. Agora, aqui em Alagoas, eu olho para o meu celular. Eu não os bloqueei mais. Eu queria que eles vissem, posto fotos das minhas viagens, do meu apartamento novo, dos jantares com novas amigas que conheci em um grupo de mulheres viajantes da terceira idade. Eu vejo as visualizações deles nos meus stories. Sei que Breno vendeu o carro de luxo. Sei que Samira agora trabalha como funcionária em um salão que não é dela. Sei que o Caio finalmente teve que arrumar um emprego de verdade
para pagar a passagem de volta das suas últimas aventuras. Ontem foi o aniversário do Breno. Pela primeira vez na vida, eu não enviei flores, não liguei e não fiz o seu prato favorito. Eu apenas postei uma foto minha mergulhando em uma piscina de borda infinita com a legenda: aprendendo a nadar em águas novas e profundas. Algumas pessoas podem dizer que o que fiz foi cruel, mas eu vejo como um ato de amor final. O amor de ensinar a adultos que a vida tem consequências, o amor de me dar a dignidade que me foi negada. Eu não sou mais o porto seguro que eles podiam atracar e destruir a qualquer momento. Eu sou o mar, e o mar não pertence a ninguém. Esta noite, vou jantar em um restaurante premiado com uma amiga que conheci aqui no resort. Vamos falar de arte, de destinos de viagem para o próximo ano e de como a liberdade tem um sabor que nenhum bolo de fubá poderia igualar. Meus filhos ainda tentam ligar de vez em quando, especialmente perto do dia do vencimento dos cartões deles. Eu vejo o nome brilhando na tela e apenas sorrio. As chamadas perdidas não me causam mais aperto no peito. Elas são apenas o lembrete de que eu finalmente atendi a ligação mais importante da minha vida, a minha própria. O sol está se pondo agora, tingindo o céu de laranja e violeta. Eu fecho os olhos e sinto a brisa salgada. Odilon ficaria orgulhoso. Ele sempre soube que, sob a pele daquela dona de casa dedicada, existia uma mulher que sabia exatamente o valor de cada centímetro de solo que pisava. Eu não deixarei uma mansão para os meus filhos. Vou deixar o exemplo de uma mulher que, aos 72 anos, teve a coragem de dizer basta e começar o seu próprio, felizes para sempre. Afinal, a vingança não é o fim, é apenas o início de uma nova história. E a minha está apenas no começo. Espero que essa conclusão tenha sido tão satisfatória para você quanto foi para a Aracy. Essa jornada de superação e limites mostra que nunca é tarde para retomar as rédeas da própria vida.